eu encontrei meu lugar. E eu acho que é isso que os founders, eu acho que é isso que os empresários, eu acho que é isso que os colaboradores, seja quem for, precisa na sua vida. Você é uma raridade, você é a sua singularidade. Quando você encontra isso, você para de querer ser quem você não é. Então, faça seus grupos, mas entenda uma coisa, quais são os seus valores? Quais são as virtudes que pulsam dentro de você? Ele dedicou a vida para decodificar a mente humana e transformar isso em ferramentas reais para quem quer evoluir, superar e crescer. Autor de muitos livros best-sellers, ele construiu uma das marcas pessoais mais sólidas do Brasil no tema autoconhecimento. O que começou com reflexões compartilhadas na internet virou um movimento, uma comunidade. Um lugar onde milhões de pessoas encontram direção quando o mundo parece pesado demais. Fundador do Resiliência Humana, uma das maiores comunidades de desenvolvimento emocional, propósito e consciência do país. A trajetória dele prova que ensinar sobre resiliência não é teoria, é um compromisso diário, é viver realmente o que se fala. Sejam muito bem-vindos ao Founder Growthcast, o podcast onde o founder é o centro, onde colocamos aqui várias pessoas incríveis que já fizeram história e se colocaram no centro da principal narrativa delas. Hoje eu tenho um convidado extremamente especial, que eu sou muito fã, então hoje o episódio vai ser diferente, que eu vou estar aqui sentada como aprendiz e vou aprender muito com esse cara. E antes de começar, vou falar sobre os patrocinadores. O Robson Araújo é um cara que vocês precisam conhecer sobre a experiência do cliente. Gente, ele tem uma mentoria exclusiva para contabilidade, focada no sucesso do cliente. Saiu de 90 clientes para 700 em 2 anos. Se você precisa de apoio, de ajuda em relação a isso, entre em contato com ele que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Hoje também teremos os nossos resumos do podcast com o Plaud, que é um gravador de voz com inteligência artificial, que está na mesa dos principais CEOs e empresários deste país, que também esse convidado tem o dele, que ele está aqui, ele trouxe o dele. Então o Plaud, ele vai estar resumido aqui na tela para vocês acompanharem todo esse podcast, porque esse podcast eu tenho certeza que vai ser aquele para você anotar e sair com insights de to-dos para fazer durante o seu mês, durante o seu ano, durante a sua vida. E por fim, aqui os nossos personalizados, que também o nosso convidado ganhou, que é a Creative, que ela entrega pra gente os personalizados mais incríveis. Eles são todos desenhados por nós em conjunto e eu tenho certeza que a sua empresa vai fazer toda a diferença ter isso. E agora vou apresentar um pouco do nosso convidado, que eu quero que ele se apresente cada vez mais. Mas vou trazer um pouco dos insights que eu tive quando eu conheci ele. Quando eu conheci ele foi numa mesa. Sabe aquela mesa quando você vai no networking, depois de um dia super exaustivo, cansativo, você fala, será que eu vou jantar com aqueles amigos? E aí eu fui. E ele tava do outro lado da mesa, falando um pouco sobre ele, e ali já foi uma conexão de milhões. E hoje ele é autor de 5 livros best-seller. Ele tem um Instagram, uma empresa, uma marca muito consolidada no país, que eu tenho certeza que você conhece, que ele vai falar um pouco sobre ela, que é Resiliência Humana. E também é um cara que é muito bem instruído para ser mentor, coach e braço direito, treinador, conselheiro de grandes empresários e grandes pessoas, através da inteligência emocional, de toda a consciência do ser humano. Robson Amushi, é um prazer ter você aqui. É um prazer meu, Jaque. Foi um prazer. Quando você me convidou, eu falei, lógico, vai ser um prazer estar aqui. Eu gosto muito de poder falar, porque através das minhas histórias, das minhas transformações, esse mundo maluco do empreendedor, dos founders, as carreiras, e muitas pessoas acabam abandonando o autoconhecimento e o desenvolvimento humano. E o Resiliência Humana traz isso, uma história, o desenvolver, o olhar para dentro, o cuidar desse mundo interno que às vezes está bagunçado e isso reflete no mundo externo. Então é cuidar, escutar o seu silêncio. Eu gosto muito dessa frase, escuta seu silêncio. Às vezes ali está um insight gigantesco e esse ruído que fica na nossa mente acaba não nos deixando escutar. Então é um prazer estar aqui, que a gente possa trazer insights. Eu sempre falo nos meus podcasts e onde eu vou, pega alguma coisinha que a gente falar aqui, coloca em prática. Deu certo, replica. Exatamente. Que é o exército do bem.
Eu gosto muito de podcast, é um prazer ter você, é uma honra. Porque eu falo que quando eu pensei em construir o podcast, era para trazer não só amigos, que hoje eu tenho o prazer de chamar de amigos, mas de pessoas que eram de fato relevantes. E não só de relevantes no número de seguidores ou de audiência, sim relevantes em transformar a vida de alguém. Então é um prazer ter você aqui. E para começar, eu sempre começo com uma pergunta. Pode Quem mandar. é o Robson além do trabalho? Uma das perguntas que as pessoas mais têm dúvidas, né? E é o que eu trabalho junto com grandes líderes, empresários, quem faz terapia, acompanhamento, mentoria, tá nos meus cursos, nas minhas palestras. Eu sempre começo com isso, que é a identidade. Quem é você? E eu sempre brinco que eu sou Robson Alberto Amushi, filho de Alberto e Udete, libaneses e italianos, portugueses, escravos índios, que depois de muitas adversidades não perdeu seus valores. A honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a saúde, a família, a prosperidade, a abundância, o foco, a contribuição. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos, o Rafael e o Rodrigo, e eu contribuo na vida das pessoas com aquilo que sobra em mim, que eu tenho de melhor, que é o meu carisma, minha adaptabilidade, meu positivo, minha restauração, que é resolver problema, achar o meio em comum, né? E ter muitas ideias. Eu tenho uma criatividade que vem desde pequeno, que vem, para quem conhece o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que é uma metodologia da Gallup, que eu sou certificado aqui no Brasil, eu aplico. O meu segundo talento é o ideativo. Que legal. Então eu tenho muitas ideias. Então eu sou essa pessoa que está aí ao lado de grandes líderes, de grandes empresas, de grandes amigos, né? Com a sua historinha que você contou, a gente estava ali num jantar, quando viu, a gente se conectou, eu tinha contribuído ali numa coisa que você estava precisando, você veio bater um papo, você me ajudou aqui com o Plaud, que vem salvando a minha vida. Você não tem o Plaud, compra, porque vai mudar a sua vida. E é isso, essa troca, né, das experiências, do que sobra em nós, é o que vai fazer a vida ser melhor. Sabe, meu pai tinha uma frase que é muito boa e eu sempre gosto dela, que é: como eu posso te ajudar? Sim, é o servir, né? Quanto mais você ajuda os outros, aí os caras vão te chamar de sortudo. Você entende? Então eu sou o Robson, essa pessoa aí que tem algumas empresas, tem o Resiliência Humana, é terapeuta, é palestrante, é mentor, dou consultoria em cima da NR1 e da Gallup, que vem fazendo um grande sucesso. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos usam essa metodologia, essa cultura de olhar para o que as pessoas têm de melhor. Sou marido, sou filho, sou pai, Diversas sou versões. amigo, sou celebrante, às vezes caso uns amigos aí, faço umas festas e tô aí pra a gente se divertir. Se não tiver diversão, A vida não tem graça. A né? vida não tem graça. Exato. E você é uma pessoa muito alegre. Eu gosto de pessoas enérgicas como eu, porque eu sou do copo meio cheio, sabe? E é o desafio a gente viver vários percalços durante o caminho e ter essa resiliência, literalmente, de permanecer. Eu sempre falo que o desafio e a diferença entre quem empreende e quem não empreende é não desistir quando você passa por uma treva, enfim, passa por aquele buraco e continuar na resiliência, seguindo o caminho e tudo mais. E faz toda a diferença. Quando eu quis construir o podcast e a comunidade, foi exatamente para isso, porque eu sentia que muitos empresários, muitas pessoas no geral, não só empresários, mas pessoas no geral, estavam deixando elas de lado por conta de um faturamento, por conta de um trabalho, porque eu me deixei de lado. Então, eu já escutei outros podcasts seus, eu sei da sua história, e eu sei que você fala muito sobre isso. Quando a pessoa, ela foca tanto em uma coisa e ela desfoca da principal coisa dela, que é ela, né? No final do dia, da identidade, de quem é essa pessoa, e ela tá em constante evolução. E eu quero fazer as primeiras perguntas para vocês sobre como começou esse autoconhecimento, porque hoje tá na moda, digamos assim, mas até então, e ainda muitas pessoas têm um preconceito sobre isso, né, sobre se autoconhecer, porque dói, é desconfortável, é um olhar muito interno para dentro dos seus traumas, das suas vivências. Como que começou isso em você? Se isso vem de família, se alguém te ensinou, se foi por um percalço que você passou durante a trajetória? Da onde começou esse objetivo de trazer esse autoconhecimento para si? Minha família é bem religiosa, tá? São católicos e sempre teve esse olhar. Sim, meu avô foi padre no Líbano. Ele era católico ortodoxo, podia casar. Minha bisavó era benzedeira, mas minha mãe muito religiosa. Meu pai também muito devoto de São Judas, de São Gabriel. Então eu sempre tive esse olhar
mais para espiritual, tá? E o autoconhecimento vem junto com isso. Sim, minha mãe sempre gostou também de muitos cristais, incenso, plantas. Minha mãe conversava com planta, então... Tinha natureza na sua vida. Tinha natureza né? na minha casa, então tudo isso foi me aproximando para esse autoconhecimento. Mas eu também deixei isso de lado durante um tempo na minha vida. Eu fui ser minha primeira profissão em engenharia civil. Então fui ser engenheiro numa grande construtora aqui de São Paulo, mas eu não gostava daquilo, porque aquilo era um sonho que meu pai queria, um médico, advogado ou engenheiro, uma carreira. Né? Só que eu não me encaixava nisso, porque eu sabia desde pequeno que eu gostava de pessoas, eu precisava transitar no meio de muitas pessoas. Isso era claro para mim. E eu fui fazer um mochilão na Europa, e quando eu voltei eu falei, não quero mais a engenharia. E acabei indo para as empresas da minha família. Né? As empresas da minha família são da confecção, do ramo da confecção. A gente tem licitação, cama, mesa e banho. Tem fábrica de jeans. A gente fabrica para grandes... para a C&A, para o Carrefour, para a Marisa, para grandes empresas. E eu fiquei nesse meio durante uns 12 anos. E lá eu ganhei muito dinheiro. Mas quando você tem muito dinheiro e não sabe quem você é, não sabe seus valores, o que você faz? Você gasta besteira. Né? Eu tô aqui com meu celular, eu te mostro depois, não vou falar quem é, mas eu tenho 4 ou 5 empresários com um buraco dentro do peito. Um grande empresário do ramo da educação falando, Amushi, minha família é linda, minha empresa não para de crescer, eu não tenho mais onde investir e eu tenho um buraco dentro do peito. Exato. E esse é o pior sentimento, né? Tá? E foi isso que eu passei. Então eu tinha muito dinheiro, eu tinha grandes carros, sucesso e um buraco dentro do peito. E o que eu fui fazer isso? De vez eu ficar nas virtudes, eu fui para os vícios. Né? Ao contrário dos vícios são o quê? Virtudes. Se você tem virtudes, claro, seus valores, você segue uma linha, o sacrifício é positivo. Se você não tem, você vai para os prazeres instantâneos. Eu caí nos prazeres instantâneos. Comida, bebida, álcool, drogas, viagens. E cheguei a pesar 157 quilos. Nossa. Com quantos anos? Com 28 anos. Hoje eu tenho 48, a gente vamos fazer 20 anos, tá? Nossa. E um dia, com 28 anos, eu era pré-diabético, a pressão 20/18, nódulo na tireoide, remédio para dormir, remédio para acordar. E um tio meu que é médico fala, vai fazer uma cirurgia bariátrica. E eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Um dia antes eu saio para beber. Nossa. O que você acha que acontece? Dá tudo errado. Eu fico 2 meses na UTI, 6 vezes reoperado, 7 dias em coma. Nossa. Com 28 anos. Com 28 anos. E ali, quando você fica muito tempo dentro do hospital... Eu lembro que na minha 6ª operação eu vi meus amigos e meus familiares se despedindo de mim. Todo mundo chorando, abraçado. Porque já não sabia, os médicos já não sabiam o que ia acontecer. E lá do hospital eu escuto uma voz. Levanta daí e vai ajudar as pessoas. Para quem acredita em Deus, tá aí a prova que ele existe. Foi claro para mim. Levanta daí e vai ajudar as pessoas no que você tem de melhor. Em 2 semanas eu saí do hospital. Os médicos não acreditavam. E eu já vim enrolando de fazer um desses cursos de autoconhecimento, tá? A gente sempre adia, né? A gente tem tempo pra tudo, menos pra gente. E eu ainda achava que terapia é pra louco. E eu posso falar, fui fazer o curso do Tadashi Kadomoto, Leader Training, quem quiser vai fazer. Foi meu parceiro, eu fiquei ao lado dele durante 12 anos. Eu tenho escrito um livro com ele, com o Tadashi Kadomoto, best-seller, mais de 500 mil livros vendidos. E quando eu caí nesse treinamento, eu olhei pra dentro. Então eu descobri minhas mentiras, descobri minhas cacas, fui olhar para o que eu tinha que consertar, fui baixar esse ego, posso falar Por favor, pode falar tudo se quiser. Ego bosta que a gente tem dentro de nós, a gente se acha pra cacete, a gente não é nada, a gente é um grão, como diz meu amigo Marcelo Scalco, a gente é um grão de areia no universo, não é nem no mundo, né? Então você vê o tamanho que você é. E... eu tive que baixar muito minha bola, trazer a humildade, a simplicidade, pedir muita desculpa, refazer, tirar o peso morto que eu tinha e carregava dentro de mim
E a partir disso eu fui desamarrando dessas dores, fui trocando minhas crenças, fiquei muito amigo do Tadashi, ele me aconselhou, eu criei lá o Instagram dele, criei o comercial, ajudei no comercial e no atendimento ao cliente. Quando eu fui ver, eu estava fazendo psicologia transpessoal, constelação familiar, PNL, viciante, Associação Brasileira de Traumas, fiz todos os treinamentos possíveis e impossíveis aqui no Brasil, me formei com a Gallup, fui ser do Platinum, do Tony Robbins nos Estados Unidos, fui para a Índia 5 vezes, fui estudar religião, mas tudo isso para mim. E quando eu fui ver, criei o Resiliência Humana. Quando eu fui ver, estava dentro das empresas falando sobre pontos fortes com a Gallup. Fui ver, nunca foi pensado que eu ia seguir para essa carreira. Era algo que eu estava indo fazer por mim, para mim, né? Para eu estar mais completo. Hoje as pessoas falam assim, Amushi, como é que você aguenta? Eu vejo você tá viajando, de repente você tá num podcast, você tá com a sua família, você tá numa festa rave, você tá no show sertanejo, você tá num evento aqui, você tá dando uma consultoria, você tá no atendimento individual. Eu encontrei meu lugar. E eu acho que é isso que os founders, eu acho que é isso que os empresários, eu acho que é isso que os colaboradores, seja quem for, precisa na sua vida. Encontrar o seu lugar. O de potência máxima, né? Porque por muitas vezes a gente fica naquele lugar que não é o errado, mas não é nossa potência. É a potência máxima, tá, Jaque? Mas é a potência máxima sem peso. E pro lugar certo. Tá? Hoje muitas pessoas falam, Amushi, como é que você tá se sentindo? Eu falo, minha vida tá divertida, tá uma loucura, mas por dentro, uma paz, um silêncio. Acabou aquele ruído interno da cabeça, aquela conversa maluca. Que todo mundo tem. Tá aqui no presente. Sim. Quieto, sabe? Curtindo aqui agora, por inteiro, sabe? Então é nessa quietude interna, nessa inteireza, nessa paz e nesse presente que eu tô vivendo. Isso é muito difícil as pessoas chegarem nessa plenitude, né? Que não é que tudo vai dar certo, nem que nada vai dar errado, que vai ficar tudo pleno, a vida maravilhosa. Tá o caos. Fica tranquilo que minha vida tá igual à sua. A minha diferença é a minha postura interna. Exato. Eu acabei de participar do Método CIS e esse ano foi muito um ano de autoconhecimento, né? Quando a gente se conheceu, eu falei que eu passei por um ano de muitos traumas. Há 3 anos atrás, meu avô faleceu. Aí 3 dias depois, um amigo faleceu. Aí 1 ano depois, no mesmo dia, meu pai se acidentou. E foram anos. E antes foi a pandemia. Então, foi a pandemia, isso. Foi um ano seguido do outro, com muitos traumas. Quando chegou o ano tranquilo, eu não soube lidar. Porque eu falei, como assim é o ano tranquilo? Como assim nada vai acontecer? Eu lembro que inconscientemente eu esperava dar errado. Porque eu já tinha vivido aquilo. Então, eu tava esperando, o próximo erro. Qual que vai ser a próxima pancada, o próximo luto? Porque, de fato, foi algo muito pesado que eu vivi nesses últimos anos. E aí, esse ano, isso foi ano passado, né? Esse ano tranquilo. E aí, esse ano eu falei, cara, ou eu cuido do meu mental, ou eu vou buscar o autoconhecimento de fato, ou eu não vou estar mais aqui. Porque eu acredito que muitos amigos, hoje a gente está aqui no G4 e eu faço parte da comunidade, você também já fez parte e faz parte muito desse movimento, desse ambiente, e sabe que os empresários aqui são muito bem-sucedidos. São pessoas que, como você falou, já chegaram lá, onde talvez pessoas que ainda não chegaram almejam. Só que quando você chega lá, não tem um chegar lá, porque sempre tem mais um passo. Só que esse passo fica difícil. E eu lembro que tudo que eu pedi com 25 anos, hoje eu tô em 27. Tudo que eu pedi, o que eu almejei com 25, eu conquistei. E esses 2 anos eu fiquei perdida. Eu queria morar sozinha, eu queria ter uma empresa, eu queria ter funcionários, eu queria ter o carro, eu queria ter a minha casa. Tava tudo certo. E aí? Aí quando você chega no e aí, você fica tipo, o que eu faço agora? Sabe aquele meme? Passo? Tipo, e agora? O que eu faço? E eu sinto que cada vez mais as pessoas estão perdidas nesse próximo passo. Não da empresa. Porque todo mundo tá aqui, inclusive hoje, tem pessoal treinando e estudando. Mas e sobre você? Quanto tempo você passa estudando o autoconhecimento? Olhando pra dentro. Olhando pra dentro. Hoje eu levanto uma bandeira que é assim, o autoconhecimento liberta. Muito. Tá? Escolhas, Se consciência. você não começou, começa. Por onde eu começo, Amushi? Tanto faz. Um livro, um curso, um filme, terapia, um e-book, tem tanto aí. Um vídeo no YouTube, eu tenho um livro que chama Minha Gratidão Diária, que é para você escrever pelo que você é grato, tanto faz. Mas comece. Porque
Já dizia lá o Darwin, não é o mais forte nem o mais esperto que vai sobreviver, é o que vai se adaptar mais rápido. E é isso, é essa adaptabilidade que a gente tem que ter perante esses momentos da vida. Nós somos feitos de ciclos e que a gente esteja sempre pronto para esses ciclos. E a gente não sabe qual que é o próximo ciclo. A impermanência da vida, a impermanência da empresa, a impermanência do seu relacionamento, a impermanência de tudo. E você tem que fluir como a água. E se você não fluir, se adaptando e indo por onde tem que ir, você vai ficar para trás. Exato. Então, cada vez mais eu vejo que os líderes estão, e até agora, graças a Deus, colocando para os seus colaboradores. Eu estou dentro de 16 grandes empresas, sou conselheiro em 3 empresas, tudo relacionado à educação e à capacitação dessa inteligência emocional, mental, espiritual, sei lá qual é o nome que você dá, para mim tanto faz, mas é de mostrar para as pessoas que existe um lugar, existe uma vida. Não adianta você estar ali num lugar, o seu pratinho da empresa está rodando e o seu pratinho da família está quebrado. Não adianta o pratinho da família tá bom e o pratinho da empresa e seu corpo tá doente. Não adianta você estar rodando o pratinho esquecendo o pratinho de ajudar alguém. O espiritual. Então você tem que rodar todos esses pratinhos, mas com o interno em paz. E é isso que as pessoas estão buscando. Exato. Só que, como você mesmo disse, é difícil. Mas é libertador. Exato. Não é fácil, o processo não é fácil. Agora no método, né, eu liguei, inclusive eu nem te contei, tô namorando. Ai, que bom. Tá vendo? Depois do nosso encontro. E no método eu liguei pro Vini, meu namorado, eu olhei e falei assim, cara, era no final, no finalmente, que é onde... Você tá no auge. Você já tá no auge, tipo assim, aguenta. Só que seu corpo não aguenta mais, a sua mente não aguenta mais. E ali é só você e você. Tinham 7.000 pessoas, mas no final do dia é só você e você. E aí chega um ponto que quando você começa a aprender sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sobre tudo, você entende que ali ou vai ou racha. E eu aprendi uma coisa que falam muito sobre os vikings, que quando eles iam para as guerras e dominar ali os territórios, eles queimavam um barco, para eles só terem aquela opção. Então, todos os dias você tem que queimar o barco que ficou para trás. E queimar mesmo, não olhar para trás e não esquecer as suas raízes, como você falou, mas deixar aquele barco para que você consiga viver a vida, né, para frente. E por muitos momentos eu queria trazer a Jaque do passado comigo. Ela não cabia mais comigo. E aí acredito que esse é o desafio também da gente entender os limites a serem colocados, né, para cada uma das nossas vidas. Na cada uma das nossas fases, das vidas e tudo mais. E uma coisa que você me ensinou muito, que eu sou dançarina profissional desde muito nova. E aí eu lembro que quando a gente estava fazendo a sessão lá, você falou assim, não, porque pra mim a vida é uma dança. E aí, se um dia eu tô atrasada, isso, aquilo, eu tenho que aprender a dançar conforme a música. E me pegou muito nesse lugar, porque eu falo que dançar e empreender é muito parecido. Ninguém vê os bastidores. Ninguém vê o perrengue. Quanto que a gente cai, levanta e treina pra dançar 1 minuto em cima do palco. E talvez alguém, né, falando, nossa, não ficou bom isso. Olhar pro figurino, olhar pra pedra, olhar pro detalhe, não olhar pro espetáculo como um todo. Então, eu acredito que esses founders, eles se perderam nessa narrativa de olharem só pra um lado, como você falou, dos pratos. E muitos estão tomando Venvance, que é tomar um remédio pra acordar, um remédio pra dormir. Um pra emagrecer, um pra ter libido, um pra ser carismático. E aí, no final do dia, é um zumbi. É um zumbi. Né? E como que você enxerga isso hoje em relação às pessoas assumirem o lugar delas? Porque por muito tempo as pessoas colocam máscaras, né, naquele lugar de ser o super-herói, serem empresas super grandes e gigantescas, mas por trás estarem doentes. E hoje a gente vem vendo pessoas usando a marca pessoal delas como centro e colocando a cara a tapa. Só que isso tem ônus e bônus. O quanto você sente que esses empresários que assumem esse lugar, de fato, de falhas, de erros, de não serem pessoas perfeitas, é bom ou não para que essa inteligência emocional seja construída? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu abro minhas palestras, minhas consultorias com essa frase, que sua maior dor está diretamente ligada ao seu propósito. É isso. Tá? Você é uma raridade, você é sua singularidade. Quando você encontra isso, você para de querer ser quem você não é. Tá? A comparação é a morte. Quando eu fico me comparando, eu paro a minha vida. Então, o seu maior ativo, quem que é? Você. Só que você precisa olhar pra dentro, e é difícil olhar pra dentro, porque a gente precisa tirar essas cracas. Você precisa deixar esses pesos mortos que você carrega pra trás. Eu sempre falo que a raiz do sofrimento é o apego.
Então é apego ao relacionamento passado, é apego à empresa ou serviço vitimismo, passado, né? o apego a Onde nasceu. aonde nasceu, o apego à cidade. Quando você prende algo, você não se abre para o novo. E quando você se abre para o novo, sim, é desafiador, porque tem que começar às vezes tudo de novo, tem que... dói, mas é libertador. Então quando você olha para dentro e você descobre essa sua singularidade, esse seu maior ativo, que se chama você, é mais fácil de passar esse caminho. E muitas pessoas estão esquecendo desse você. Sim? E você estar com a mente tranquila para poder tomar uma decisão é muito melhor do que você estar com a sabedoria, sabendo tudo que pode acontecer. Exato. Porque a decisão é tomada pelo sentir, pelo emocional, ela não é tomada muito pela razão, como todo mundo acredita. Então, você está em paz. Né? Eu gosto muito dessa metodologia da Gallup. Eu venho implementando em grandes empresas. Aqui dentro do G4 eu palestrei inúmeras vezes sobre isso. Todos os clientes parceiros daqui, a gente vem aplicando isso dentro das empresas, que é: compra um livro, descubra seus pontos fortes. Atrás desse livro vem um códigozinho, faz esse teste. São 177 perguntas, você vai fazer em 20 minutos, não para esse teste, você vai descobrir suas 5 principais características. Se você quiser pagar um pouquinho a mais, você vai achar a sua lista de 34 subcategorias de talento, a sua ordem. A Gallup fala que você é uma em 33 milhões de pessoas. O seu DNA, né? Você é único. É único. E aí, quando você descobre esse seu maior ativo e você começa a usar isso, tanto na sua empresa, quanto no seu relacionamento, quanto com os seus filhos, quanto aqui com os seus amigos, você vê que eu cumprimento todo mundo. Por quê? Eu ando com livros para dar para as pessoas, porque eu tenho carisma. Meu quinto talento é a inclusão. Eu gosto de gente, quanto mais, melhor. Meu primeiro talento é o positivo, é o copo meio cheio. Tá? Meu quarto talento é o desenvolvimento, é o ensinar. Meu quinto talento é adaptabilidade, eu sei me adaptar. Meu sexto talento é restauração, resolver problema. Antes eu fugia dos problemas, eu sou bom em resolver problemas. E a gente tem que aceitar, né? É difícil aceitar isso. É difícil aceitar as qualidades, eu sou pago hoje para resolver problema. De prefeituras, jogadores de futebol, artista da Globo, mediação. E se não tiver problema, o que a gente vai fazer aqui? E antes eu fugia. Porque eu tinha medo de olhar para mim. Sim. E aí eu me escondia em 157 quilos. E usava tudo isso aí que você falou, esses ansiolíticos, drogas, vícios, como uma fuga. Então quem está em cima disso, em grandes empresários, eles precisam olhar para dentro, porque eles são exemplo. Né? E quando você transforma esse exemplo em coisas boas, você arrasta. E aí a empresa cresce. E o movimento... Eu estou fazendo uma grande consultoria, não vou dar o nome de uma empresa, mas ela é de nitrogênio, oxigênio. Acho que eu vou até falar, não tem problema. Oxinobre, ele é meu grande amigo. É uma empresa que vem crescendo e eles estão investindo na capacitação dos colaboradores. Você entra na empresa do cara, é uma família. Todo mundo rindo, abraço, uma comunidade, um apoiando o outro, um sabendo o que o outro tem de melhor. Meu, é muito legal. Eles estão numa crescente gigante, né? E tudo isso começou com um dado maluco, se você quiser pesquisar. Pessoas que estão investindo em capacitação e educação emocional nos colaboradores estão faturando mais que quem está investindo em marketing. Em coisas... Você entende? Técnicas, né? Tá? Então, olhe para você. Mas isso precisa partir de quem? Dos fundadores. Exato. Porque se você não for o exemplo, quando começa a metodologia da Gallup, a gente vem colocando, a gente criou uma formulinha de cultura, de capacidade e habilidades, de emocional e de capacidade cognitiva, quando a gente tem que começar com o líder. Porque se ele não for o exemplo... Isso que você falou é muito legal, de comunidades, né? Porque nós, como seres humanos, somos seres de comunidades. Queremos pertencer. Agora tá super em alta a comunidade de negócios. E eu falo, gente, mas isso já existe desde a pré-história. Desde bolinha. Meu pai fazia, em 1980, no Brás, na 25 de março, um almoço, às terças e quintas. Ele convidava todos os seus concorrentes, ele convidava todas as pessoas do ramo têxtil e até de advogados e não sei o quê. Era dos almoços mais concorridos. E para troca, para informação. Um dos almoços mais concorridos da 25 de março, nos anos 80. Meu pai tinha um restaurante em cima da sua loja. Caraca. Onde era concorrido esse almoço. E eu entrava nesse almoço com 9, 10 anos e falava, 14 anos, esse almoço durou durante anos. Eu falava, mas você põe seus concorrentes. E ele falava, dá
para todo mundo ganhar, Exato. um ajudar o outro. A comunidade cresce, né? Nada mais é do que está acontecendo agora, que as galera entendeu que se um não ajudar o outro, ferrou. Exato. E eu vejo muito isso, eu acredito que você tem essa mesma visão, que a vida é um ciclo, né? Então, por muito tempo, a gente vai voltando a viver o que os nossos ancestrais, a nossa geração passada viveu. E as pessoas olham, não, porque as pessoas são super inovadoras, criando comunidades. Eu falo, gente, mas a gente não sabe viver se não for por comunidades. E comunidades são ambientes onde as pessoas têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo para trocar informações e crescer de uma forma eficaz, eficiente para um direcionamento. Seja religioso, seja de negócio, enfim. E vou dar mais uma dica. Não tenha só um grupo. Exatamente, eu sempre falo Meu isso. pai tinha o grupo da igreja, o grupo do carteado... Um compete com o outro, né? O grupo dos negócios, o grupo que ele levava de amigos pro sítio, que a gente tinha um sítio em São Roque, a gente ainda tem. A gente tá fazendo um negócio bem legal lá. Então ele tinha vários núcleos onde ele frequentava. Pra não ficar fechado em no um mesmo só, né? lugar, Exato. tá? E que fique claro, esses núcleos não são para ganhar dinheiro. Além dos negócios. Esses núcleos são para você ser interessante e não interesseiro. É um network de você contribuir na vida Entregar das o seu pessoas. tempo. Meu pai tinha maçonaria ainda, tinha... Ih, meu pai tinha N. Tinha lá o... E fora o do futebol, o do esporte, o do da São bote, Paulo, é isso. Sabe? Então, faça seus grupos, mas entenda uma coisa, quais são os seus valores? Quais são as virtudes que pulsam dentro de você? E não esteja lá só por estar. Eu falo muito do Founder Growth Club, que é o que a gente vai lançar a comunidade. E eu sempre quero trazer como base, eu fui desenhar, enfim, papel, caneta. Eu falei, eu quero que seja uma comunidade que ensine as pessoas a usarem as outras comunidades. Porque eu sinto que as pessoas, elas só estão lá para fazer ROI. Só para ganhar dinheiro, só para ter resultado. Mas no final do dia... isso é tão pequeno comparado ao que você pode construir, né? Então, eu tenho hoje amigos, sócios, pessoas queridas que frequentam a minha casa, que eu conheci através de comunidades. E obviamente, você pode pagar por esse ambiente para atingir um ambiente mais, não só elitizado, mas um ambiente que você esteja no momento. Só que não é só porque você pagou que você precisa ganhar de volta em dinheiro. Você pode muito bem investir e ganhar de volta de outras formas. E eu acredito que... Eu sempre falo que eu faço parte do G4, mas já fiz parte da Resenha, faço parte de outras comunidades da MLS, BNI, enfim, outras diversas comunidades. E às vezes a pessoa fala, nossa, que nem falam pra você, você tá em todas. Nossa, mas pra que você tá nessa? Nossa, mas eu só quero ficar nessa. Nossa, mas eu já investi tanto dinheiro nessa, eu vou ficar focado nessa. Só que você perde tantas outras oportunidades focado em uma só. E não que você esteja em todas, mas é importante que você entenda o mundo de outras perspectivas. Porque se você ficar só focado em um, você vai perder todas as oportunidades que o mundo pode te oferecer focado apenas naquela. Então, eu acredito que esse é um insight muito importante de você ser a pessoa do futebol, do pôquer, você ser a da galera do churrasco, você ser da galera da corrida, você ser da galera de diferentes ambientes para viver. É isso. E os nossos pais, avós, viviam muito isso, né? E a gente meio que perdeu isso e agora tá voltando. Tá voltando, graças a Deus. Então, eu fico muito feliz com isso. E eu venho falando muito para os grandes empresários, né? E isso eu trago também da minha ancestralidade. Acha o conforto no desconforto. Eu sempre falo isso. Tá? Porque se você ficar se achando confortável o tempo todo, achando a sua zona de conforto, né, você vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Né? A vida é movimento, a vida é olhar para frente, a vida são grandes sonhos. E é muito louco, porque antes as pessoas queriam chegar num objetivo. Depois elas queriam curtir a caminhada. Agora com quem que você vai dividir isso? Então escolha pessoas que façam o seu coração vibrar. Né? Eu estava aquele dia na community lá, creator do Fábio, que você me convidou, e aí de repente tinha um cara do meu lado, que era o Sérgio. Eu não te conhecia o Sérgio, de repente fiquei amigo do Sérgio, ele me convidou para a comunidade dele, hoje vou começar lá a inteligência emocional e falar sobre autoconhecimento, porque justamente essas mentorias estão vindo muito com todo esse conhecimento e habilidades, estão esquecendo do ser humano. Exato. E vou ser lá um dos mentores em cima disso. E por que eu me conectei a ele? Porque a alma bateu. Exato. Então, é o momento certo, no ambiente certo. Então, use isso, que é mais pelo dinheiro, mas é por contribuir. Todo dia, quando eu acordo, eu falo assim, eu preciso ajudar uma pessoa. Se eu ajudar uma pessoa hoje, já valeu a pena.
Eu tenho certeza que o Resiliência Humana, quando você cria os conteúdos, vocês criam para uma pessoa. Mas não são para 14 milhões de pessoas que acompanham vocês. Mas é muito Porque quando você doido. atinge uma pessoa, ela se sente pertencente daquilo. Então, já fica um insight pra você criar conteúdo, eu sempre falo isso. Quando você cria conteúdo, não cria pra massa, cria pra uma pessoa. Porque sabe aquele conteúdo quando você olha e você fala, caraca, isso daqui é minha cara, e você compartilha pra outras pessoas? Não foi porque foi pra massa, foi porque foi só pra você. Você sentiu que aquele conteúdo era seu e aí você teve vontade de compartilhar. E isso não vale só pra conteúdo na rede social. Vale pra, como você falou, estar presente, olhar no olho. O que poucas pessoas fazem, né? Sempre tem essa voz ecoando do mundo. E que se a gente não tivesse filtro, a gente se perde. E aí, já indo pro outro lado também, que eu sei que você é super antenado nisso, é como lidar com essas emoções, com essa inteligência emocional, num mundo onde a inteligência artificial vem dominando. E ontem eu fiz um evento falando sobre esses temas, de como dominar a inteligência artificial e a inteligência emocional. Porque eu sinto que a gente tá indo para um ambiente onde tudo tá muito rápido. Muito veloz. Não de agora, mas agora muito mais rápido. A gente pegou, de fato, essa velocidade. Só que o nosso corpo, a nossa emoção, a nossa vida não foi preparada para isso. Então, a gente está muito perdido. Até mesmo agosto, a gente está agora gravando em setembro. Todo mundo falava que agosto era um mês que passava, que demorava anos para passar. E hoje você conversa com as pessoas, nossa, passou super rápido. E qual que foi esse gatilho de sentimento de tempo? A inteligência artificial, as mudanças, a velocidade, tudo que a gente está vivendo. Então, como você sente que as pessoas estão se preparando tanto para a inteligência artificial, só que elas não estão nem preparadas para viver o emocional ainda? Como você sente essa... A dica que eu sempre dou é para de levar as coisas pro pessoal. É isso. Ah, se tá tirando a sua paz, presta atenção se isso é seu ou se é de outra pessoa. Saiba separar o que é seu e o que é do outro. Né? Tem aquela metáfora que as pessoas ficam despejando lixo o tempo inteiro. As dores dela, elas ficam transferindo para você. Então, para de ser um caminhão de lixo e ficar recolhendo lixo dos outros. Lixo entra, lixo sai. Então, a primeira dica é, você precisa ter uma válvula de escape. Se você vai treinar, se você vai ter um hobby, se você vai fazer terapia, se você vai jogar seu beach tênis, se você vai meditar. Um hobby que não ganha dinheiro e tá tudo bem, né? Todo mundo quer monetizar. Algo que faça... A gente tem uma amígdala, que é uma glândulazinha, não é a da garganta, é uma aqui no meio, que é a que dispara nosso cortisol, a gente em estado de alerta, você precisa fazer isso aí, relaxar. E o esporte, a respiração, a meditação, a natureza, fazem isso. Então você precisa estar em paz com você para não ficar carregando o lixo dos outros. Então a pessoa começa a me xingar no trânsito, eu falo... Bom dia, senhor. Você vai entrar na dela, então se você está nesse meio, começa a olhar para dentro de si. E unindo ao que você está me perguntando, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Estão querendo humanizar os robôs e robotizar os humanos. Exato. A gente não pode deixar isso acontecer. E eu acredito que isso não vai acontecer. Muitas pessoas estão acreditando que a inteligência artificial é o fim. Não, ela é o meio. É ferramenta. É uma ferramenta como internet, outro. Justamente, a internet revolucionou. A inteligência artificial também vai revolucionar, mas ela é o meio. Né? Então aproveite isso. E, claro, vai se capacitar. Quando essa mulher me deu o Plaude e eu fui entender que eu podia gravar minhas reuniões, minhas ligações, colocar lá, organizar, saber tudo que eu tenho que fazer, minhas prioridades, como usar o meu melhor, investigar o meu cliente, saber o que eu tenho que apresentar para ele. Não perder tempo, aumentar a produtividade, anotar. E qual que é o problema? Para eu ter mais tempo com quem? Com quem eu amo, com meus filhos, com a minha esposa, com os meus amigos, nas viagens. Não para ficar nessa desespero de cada vez mais ter que sim. Porque hoje você aprende um negócio de inteligência artificial, dá 3 dias já inventou outro. Você já falou, ferrou. Aprende o conceito de como isso funciona. Eu venho estudando bastante, estou em 3 a gente se encontrou no evento lá no Viver de inclusive aqui do G4, do Rafael Iago. Milagre, do Milagrinho. Eu estou na mentoria deles, então eu gosto disso, de Viver de A. Eu estou com o Bruno do GPT, estou com o pessoal do marketing digital, que eu gosto muito de lançamento de produtos digitais. Então, é isso. Saiba lidar com as suas emoções. Para colocar de na sua prática, né? para os outros. Trabalhe isso. Inteligência emocional, autoconhecimento não é algo... eu fiz o método X, eu fiz o Tadashi, eu fiz uma terapia, eu fiz um treinamento e acabou. Não. Tem começo, tem meio, mas não tem fim. Então, saiba que você precisa dar continuidade. A inteligência, o desenvolvimento humano, a psicologia
é algo para o resto da vida. Exato. Então, por favor, não quer? Pega meu telefone aí, @ramush, @resiliência_humana, procura aí Robson Amush. Comece a implementar isso na sua família. Hoje eu atendo. Os livros dele, gente, são incríveis para isso. Para você que não quer se debruçar Ser horas massivo. aquilo. Você faz uma página por dia. Acabou. E você começa a ter essa autoconsciência, essa rotina, esse trabalho, e faz toda a diferença. É 1 minutinho. Ai, não tenho tempo. Prioridade. Depois não vai ter que ir tomar um remedinho, não vai conseguir dormir. O que eu vejo hoje, as pessoas não conseguem dormir. Que é o básico. O básico, O né? básico. Nem comer. Eu já entrei nesse buraco de ficar sem almoçar, Que ficar é sem isso? dormir. Você sabia que eu venho cuidando muito de médicos, né? Inclusive, tem o Thiago Volpe, que também é do G4 aqui, e eu palestro no mastermind dele, a gente está cuidando de vários médicos. Você sabia que existe uma estatística que mulheres médicas têm 10 anos a menos de expectativa de vida? Olha isso. É absurdo. Por quê? Elas ficam se doando tanto que esquecem de comer, se alimentar, de treinar, do seu viver. espiritual, de viver em querer ajudar o outro. Né? Então, comece a olhar para você. Eu sempre faço uma análise e uma brincadeira. Faz a lista das 5 pessoas que você mais ama. Você vai falar, minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, meu irmão. Eu falo, quando o seu nome vai entrar nessa lista? Quando vai ser por você, né? Quando vai ser por você e para você, né? Para mim, por mim, para quê, para quem? Olha para essas coisas como algo importante, mas sempre inclua você, né? E alguns líderes estão esquecendo disso. Exato. Então, que vocês possam olhar para dentro de você e entender o que realmente pulsa dentro desse coraçãozinho e o que queima. Porque tem alguma coisa que queima aí, você só está esquecendo. E porque começa na gente, né? Como você falou, a gente como empresário, eu acredito que a gente tem essa missão e esse papel. Vem junto no job description, que faz parte do nosso trabalho, a evolução das pessoas que vieram depois da gente, como seres humanos, como não só do lado de trabalho, mas do lado emocional também. E eu fico muito feliz que a primeira imersão que eu fiz o treinamento sobre inteligência emocional, eu tinha 16 anos. E ali eu aprendi a importância sobre o tempo. Então, eu sou uma pessoa extremamente pontual, eu sou uma pessoa extremamente empática, eu sou uma pessoa extremamente presente e de troca mesmo, porque quando eu tinha 16, eu aprendi que isso... Sabe a filosofia do tempo de Napoleão Hill, que você lê, e aí ele fazia eu ler 20 vezes, como grande parte dos treinamentos hoje faz. Só que eu tinha 16 anos ali, eu não sabia como eu ia aplicar aquilo na minha vida. Mas aquele insight, eu sempre falo que é um insight que talvez transforme a sua vida, só que você precisa estar antenado para pegar o insight. Eu gosto muito dessa frase que assim, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Que é justamente isso. Às vezes está na sua cara, escancarado, o que precisa ser a mudança que você precisa fazer na sua vida, só que você está... Olhando pro lado. Preocupado com outra coisa que não tem nada a ver. Exato. Para de colocar energia naquilo que você não pode resolver. Coloca energia naquilo que você pode e tem capacidade para resolver. E se você pode, mas não tem capacidade, peça ajuda para quem tem capacidade. Eu não sou bom em tudo. Eu sou péssimo em cuidar do meu dinheiro. Se eu não tivesse minha esposa e um consultor financeiro, uma pessoa que é bem aqui instruída também, para isso eu não teria uma vida tranquila que eu tenho agora, né? Então, esteja ao lado de pessoas que complementam. A Gallup fala muito isso, de parcerias poderosas. Sim. Né? Então saiba no que você tem de melhor, saiba seus talentos, potencialize isso, identifique, valorize, direcione, faça isso virar um superpoder. A união dos seus talentos é o seu superpoder. E a partir da hora que você descobre seu superpoder, ache o superpoder dos outros. Que vai unir com o seu e e vai aí potencializar. cria parcerias poderosas. Exato. Porque se você não tiver ao lado de pessoas que estão na mesma capacidade cognitiva, o mesmo valor que você, nada disso vai funcionar. Então, por favor, galera. Façam isso. Façam isso. Eu sempre falo que meu pai, quando eu era criança, ele falava que eu queria abraçar o mundo. Ele falava, você quer abraçar o mundo? Meus pais são CLT, nenhum deles empreende. Ele sempre falava isso, você quer abraçar o mundo? Você quer dominar tudo e tudo mais. E eu falo pra ele hoje, que eu descobri a fórmula mágica de abraçar o mundo. A fórmula mágica de abraçar o mundo é dando a mão pra pessoas fodas do seu lado. Porque assim você consegue abraçar o mundo sem esforço nenhum. Porque cada um vai fazer a sua potência, o seu melhor. Na constelação, eu fiz constelação algumas vezes, você já me constelou e me ajudou muito. Pra quem não conhece sobre constelação familiar, quero que você explique um pouco, porque pra nós céticos,
É muito difícil ir para esse lado racionais. Os racionais céticos que aprendem que 1 mais 1 é 2 e tá tudo bem. É muito difícil a gente entender e ter essa visão mais ampla que vocês como educadores, como consultores, enfim, como pessoas que estão focadas nesse olhar, têm. E aí, quando eu comecei a aprender sobre constelação, confesso que foi num lugar que já tinha tentado de tudo. E aí me falaram que era boa e eu falei, vamos lá ver o que é. E aí foi algo que transformou, de fato, a minha vida. Eu fiz a primeira constelação no começo desse ano e, de fato, transformou a minha vida. Eu já constelei algumas vezes. E aí, hoje, eu entendo que tudo tá no nosso sistema, tudo faz parte, enfim, a minha conexão com Deus também, eu venho trabalhando em relação a isso. Mas eu queria que você explicasse um pouco da constelação para as pessoas, para que elas consigam enxergar além do que, de fato, a gente consegue enxergar. Porque eu entendo que o nosso tangível e o nosso visual, ele chega até certo ponto. Mas se você não está preparado, como você falou, por que várias pessoas fazem várias constelações, ou fazem vários treinamentos, ou fazem várias coisas, e não é uma ciência exata que acaba? Porque você vai vivendo, e quanto mais você vive, mais você treina, e mais você tem desafios e traumas e soluções, enfim. Então, não tem como finalizar. Quando os meus amigos falam, não, porque minha terapeuta já me deu alta. Aí eu, então você vai parar de viver? Porque, como assim você deu alta? Porque semana passada eu falei de uma coisa, essa semana é outra. Eu continuei vivendo da semana passada para essa. Então, eu não acredito muito nesse final. Então, me conta um pouco mais sobre esse momento, sobre constelação familiar, que talvez eu sinto que é um tema ainda que pouquíssimas pessoas falam, principalmente na minha área. E como isso pode transformar a vida das pessoas. Os pilares sistêmicos de Bert Hellinger é como uma técnica como outra. Como tudo na vida, tem pessoas fazendo besteira e tem pessoas usando isso da maneira correta. Então, se você conhece, ouviu falar, já teve uma experiência não tão boa, vá procurar uma pessoa que tenha capacidade para fazer isso. E tem muitas pessoas boas. Mas como tudo na vida, também tem advogados ruins, contadores ruins, engenheiros ruins, marqueteiros ruins, o cara do tráfego que fala que vai entregar e não entrega. Então, tome cuidado, só para você saber. A gente vem usando os pilares sistêmicos dentro de empresas, dentro de famílias, e é uma coisa bem simples. Você tem que respeitar os caras que chegaram antes. É só isso. São 3 leis, simples pra cacete, que a galera complica muito, mas ela é difícil de ser aplicada. Então, a primeira lei é hierarquia à ordem. Toda mágoa, toda dor, todo sentimento não tão positivo que você coloca perante os ancestrais, você vai atrair isso para sua vida de uma outra forma. Ou você vai se tornar aquilo, ou você vai atrair alguém, ou a próxima geração sua vai se tornar aquilo. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Se existem repetições na sua vida, se existem repetições dentro da sua empresa, se existem repetições dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, que você fala, não é possível que isso está acontecendo de novo. Tá? Bert Hellinger fala que a gente repete situações em até 7 gerações para trás. Então, existem coisas que aconteceram na sua família... Você nem sabe. Nem sabe, e você pode estar num viés em cima disso. E não é querer criticar ou mudar, é só deixar isso com eles. E a partir disso você tomar aquilo que eles têm de melhor. Isso serve em empresa também, tá? Você fica criticando seu líder, você fica criticando seu par, se você ficar criticando seu sócio, você vai ver que você vai atrair isso. Que tal você entender por que você está olhando para esse lado aí e fazer a mudança. Então essa é a primeira lei. A segunda lei é o pertencimento. Todo mundo que pertence ao sistema tem que ter o seu lugar. Qualquer tipo de exclusão faz repetição. Então a gente acabou de falar, todo mundo quer pertencer. Se você exclui alguém, alguma coisa vai dar errada. Né? Se você não dá lugar a um familiar seu, se você não dá lugar a um sócio, se você não dá lugar a um colaborador, se você não dá lugar a uma pessoa que você teve um relacionamento, isso vai ficar como se fosse um peso dentro de você. E a gente, como ser humano, a gente sente isso, né? Que por muitas vezes é inconsciente, né? E depois, quando você tem consciência, você fala, cara, faz todo sentido. Todo sentido. E aí tem a terceira lei, que é o dar e receber, é o equilíbrio. Né? Eu te dou algo, você me dá algo. Se você está dando muito mais para uma pessoa, vai dar errado, porque está em desequilíbrio. Se eu trabalho muito e não recebo aquilo que eu mereço, eu vou procurar outro emprego. Exato. Se eu estou num relacionamento onde eu faço coisa por você, vai dar caca uma hora. Se eu sou um amigo e só eu te convido para sair, vai dar caca. Então são 3 leis que todo mundo complica, acha que tem a ver religião, não. E ela funciona muito bem dentro das organizações. E todo mundo já vive isso, né? Eu acredito que agora fica claro para todo mundo que as pessoas já vivem isso na prática, no dia a dia. Só que quando você não sabe... Você julga.
Eu conto uma historinha que aconteceu ano passado que foi muito legal. Que foi uma pessoa me ligou umas 55 vezes num sábado à tarde no meu celular. E eu tava no aniversário da Pamela Magalhães, que é uma psicóloga bem famosa, ela é da Jovem Pan. Quem não segue ela, segue ela. E aí, de repente, eu tava lá no aniversário dela, à tarde, com o marido dela, tomando um Negroni gostoso, minha esposa. Falei, peraí que eu vou atender esse telefone 50 vezes. E aí era uma moça falando assim: você fez uma postagem no Resiliência Humana, eu descobri seu telefone, você não sei o quê, começou a me acusar. Aí eu peguei e falei, dei uma risadinha e falei, como é seu nome? Eu posso falar uma coisa antes de você continuar? Eu queria muito te escutar. Mas agora eu tô no aniversário de uma grande amiga e eu tô com um Negroni na mão. Eu posso te ligar segunda-feira, às 9 da manhã? E ela acalmou e falou, tudo bem. Quando deu segunda-feira, 8h59, eu liguei para essa moça. Eu falei, oi, eu sou o Amushi, lembra? Você me ligou? Você estava meio estressado, eu quero te escutar, porque eu acho que existe espaço para tudo. E eu queria muito aprender com você também. Porque eu acredito que é nessas mudanças, nesses desconfortos que algo novo vai surgir. Quando eu falei isso, o que você acha que aconteceu? Ela quebrou inteira. Ela começou a chorar. Inclusive virou minha paciente. O que ela queria? Pertencer a algo. Sim. Então, muitas das pessoas que estão te criticando, seu colaborador que não está entregando, algo precisa ser feito que ele pertença, que ele entenda a hierarquia, os valores daquilo e que esteja em equilíbrio, em trocas equilibradas. Então, quando ela não está respeitando o que veio antes, não está incluindo e não está tendo trocas, pode ver que está dando besteira. E você está achando que é uma outra coisa, a capacidade, a habilidade, é outra coisa. Não, perceba. A percepção é algo que as pessoas precisam começar a ter. Dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro do seu negócio, dentro da inteligência artificial. Relacionamento da vida, de tudo. É perceber aquilo que está acontecendo realmente. Olhar para a realidade. Sim. E é isso que a gente vem fazendo dentro das empresas. Mostrando dentro das famílias, dentro dos negócios aqui, com você, dentro do G4, afinar essa percepção para ver qual que é o parafuso e qual que é a ferramenta que precisa para apertar esse parafuso. Às vezes você está tentando bater um martelo e tentando puxar uma chave de fenda que não é aquela ferramenta. E quando eu descobri isso, foi transformador, assim, na minha vida. Já dando meu depoimento aqui para vocês, eu tava nesse momento de testar tudo e não tava conseguindo dar o próximo passo. Sabe quando você tenta, você fala, cara, de novo, aí você cai. Você vai de novo, aí você cai. Você fala, cara, não aguento mais. Alguma coisa deve estar errada que eu não tô conseguindo enxergar. E como você falou, ter pessoas que sabem mais do que você sobre determinado assunto faz toda a diferença. E aí a Bia, do Olhar de Bia, me conectou com outra consteladora, aí depois eu fui pro Rodrigo, aí depois eu te conheci, e aí foram pessoas que me destravaram coisas que eu nem sabia que estavam travadas. Eu acredito que esse é o ponto. Muitas das coisas, muitos dos erros que você vem cometendo, ou que tá tendo na sua vida, você nem sabe. Então, quando você vê, você não consegue desver. E aí, quando você sobe se o nível entrega... de consciência. Exato. Quando você se entrega... Eu lembro que a gente foi fazer e você falou assim, cara, tava 5 anos solteira. Você falou, cara, você não deixa a pessoa chegar. Eu falo... realmente. Eu lembro, foi na recepção lá do Resiliência, ainda eu falei, faz um movimento que não vem ao caso, que é esse, e hoje você tá aí namorando, é isso. Exato. Não, e foi pouquíssimo tempo. E eu falo pro Vinícius que ele foi... Eu falei, olha, você só veio na minha vida porque eu permiti. E eu avisei, se prepara que vai vir alguém, mas não... não é do seu meio. Não é do seu meio, e eu falei uma outra coisa pra você, não vai acreditar nos primeiros que vão aparecer. Foi exatamente isso. Exato. E assim, acontecem as coisas que já era... Eu acredito isso, já ia acontecer. Só que eu, com consciência, deixei acontecer. Eu permiti. Eu deixei ele pertencer ao meu sistema, à minha vida e tudo mais. Porque por muito tempo a gente ou nega ou deixa pessoas entrarem na nossa vida que não são para aquele momento, para aquela fase. Então eu acredito que se você tá nesse momento de buscar o autoconhecimento sem essa bullshitagem que todo mundo fala de força, gratidão, você consegue, entra no gelo, força o guerreiro... Tá, e aí? O que isso vai ser profundo? Vai ser muito raso. Só que quando você desce nessas camadas, dói, é desconfortável. Eu sempre falo que aprender a sentir conforto no desconforto é onde você enxerga que tá tudo bem.
doer, tá tudo bem ser desconfortável. Quando você demite um colaborador, quando você termina um relacionamento, quando alguém falece, quando você passa por um luto, tá tudo bem ser desconfortável. Porque por muitos dos momentos, eu neguei os sentimentos e as emoções ruins. Ah, não, porque medo e raiva é ruim, eu não posso sentir isso. Só que quando você entende que faz sentido você sentir essas emoções também, tá tudo bem. Então, é um momento que dói, é desconfortável, você se incomoda. Eu falo que, cara, eu não aguento mais sentir isso, mas é naquele momento que você não aguenta mais que vem o brilho e acontece tudo. Então, se você não conhece, como o Amushi falou, dá pra você buscar em diferentes canais. E não precisa ser essa ferramenta, tá? Exatamente. Existem outras milhões de ferramentas que podem fazer você olhar pra essa percepção e entender o que... E não tem um caminho certo, só aquele, né? Não tem só... É só uma ferramenta, tá? Não é que eu só faço isso. Eu uso essa ferramenta também, como uso outras, a hipnose, a programação neurolinguística, o coach dos pontos fortes, a psicologia transpessoal, experiência somática, tem outras, a respiração, a meditação. Te dou N técnicas que pode fazer, né? Lembrando... Pra um funciona uma coisa, talvez pra outra melhor outra. Eu vou contar uma história rápida, só pra vocês entenderem. Chegou não vou voltar, já vou começar do final. Um dia caiu um Pix pra mim de R$1 milhão na minha conta. Meu Deus. Muito doido. Eu falei, caralho, velho. Acertei na loteria. Isso faz algum tempo já. E aí... Eu falei, da onde veio isso? Aí fui no banco, perguntei, acho que tá errado e não sei o quê. E aí a mulher falou assim, não, tá certo, foi pra você mesmo, a gente consultou. Eu falei, preciso saber quem que é. Pra agradecer, né? Pra agradecer. A gerente do banco, não posso, até que era minha amiga, ela inclusive era minha paciente, minha gerente. E ela falou. E era um grande empresário, onde tinha participado de um treinamento meu e fez terapia comigo durante muito tempo, que ele ganhava muito dinheiro e perdia. Ganhava muito dinheiro e perdia. Ganhava muito dinheiro e perdia. As empresas dele, um ciclo interminável. E num desses encontros, ele tinha acabado de perder uns R$60 milhões. E quando eu falei uma dessas frases, e agora não veio ao caso que eu falei pra ele, o que ele precisava perceber, o que ele precisava reconectar, não fui eu, não sou um guru, nem sei isso, foi a ferramenta que trouxe, e ele conseguiu... É muito sobre você, né? Sobre ele. Ele conseguiu parar com essa repetição, conseguiu reaver o dinheiro que ele tinha perdido, e ele falou, o mínimo que eu posso fazer, Amushi, é te fazer isso. Não, eu falei, você já tinha me pago, eu não quero esse dinheiro. E aí a gente doou esse dinheiro para construir uma escola. Foi mó legal, porque eu falei, não, tá aqui, esse dinheiro não é devido meu, não tem equilíbrio. Sim, vamos fazer uma doação. Você topa comigo pegar esse dinheiro, já que você quer usá-lo, e construir uma escola, ajudar algumas crianças aqui, servir os outros. Ele falou, era isso, Amushi. E aí hoje ele me ajuda nos projetos sociais. A gente tem um projeto social, uma ONG que chama Ajudar Brasil, que vem ajudando pessoas, crianças carentes. Né? A gente foi fazendo um movimento gigante, vai se tornar uma das maiores ONGs do Brasil. Escuta o que eu tô te falando, porque quando eu coloco... Energia. Vamos se unir em pró, já que quem tinha que estar fazendo não está fazendo, vamos fazer a gente, não vamos ser autorresponsáveis. E foi isso, de você poder olhar para aquilo que está doendo dentro de você, e como você começou, é dolorido, mas é desafiador, e você muda às vezes uma percepção de algo e faz uma mudançazinha leve, todo o entorno muda. Né? Então, às vezes, as pessoas estão querendo fazer uma grande mudança. Né? Isso eu aprendi num treinamento que eu fiz em Everglades, na Flórida, que é assim, se você erra 1 grau, a gente remou durante 7 dias, quase 200 quilômetros. Meu Deus. E se você erra, às vezes, 1 grau, você para na ilha errada. E a gente quer fazer essa transformação gigantesca, é só o detalhe. E às vezes é um detalhezinho. Então, se você estiver disponível, me procura aí, Robson Amushi, @ramushi. Vale a pena. Resiliência _ Humana, tem meus livros. Incrível. Eu tô aí com a Jaque, onde vocês acharem ela, pode pedir meu contato, que não tem nenhum problema, você tá autorizado. Ai, maravilhosa. E para fechar, eu sempre trago alguns bate-bolas, e isso eu acredito que nesse episódio as pessoas conseguiram muito ver. E tirar esse peso e até o preconceito, que eu acredito que a maioria de nós temos esse preconceito de coisas que a gente não conhece, de fato, e saber um pouco mais a parte técnica, do porquê das coisas, eu acredito que fica muito mais claro de ser, como você falou, pessoas que só estão vendendo ali uma coisa, um sonho, uma mentira ali pra você, e você acredita. Talvez você teve uma experiência ruim e nega o resto de todas as experiências. Então, eu acredito que se você já participou de alguma evolução, não só interna, mas gostaria de viver isso, busque ferramentas.
que não necessariamente uma vai te salvar, mas a junção de várias vai fazer toda a diferença, não só para você, mas para suas gerações, para sua vida, para sua eternidade. Amém. Então, muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Gente, todas as vezes que eu encontro ele, eu falo, meu Deus, eu não estava preparada para aprender tanto no dia de hoje. Então, foi uma aula. E, para fechar, eu quero fazer um bate-bola com você. De algumas perguntas, e aí entre uma e outra, tá? Resultado ou reconhecimento? Reconhecimento. Ajudar nos bastidores ou palco com holofote? Os dois. Pode ser os dois? Pode ser. Eu ajudo muito e gosto de palco também. E eu acredito que esse é um ponto também importante para quem está escutando, de assumir esse lugar. Porque por muitas vezes, pelo menos eu na minha infância, sempre adorei o palco, sempre adorei chamar atenção. Só que eu sempre fui negada. Tipo, já que vai pra lá, fica quietinha. E aí quando você assume esse lugar de, não, aqui é meu espaço, sem passar por cima de ninguém, é um desafio. Porque as pessoas acham que você tá galgando uma coisa que não é o seu espaço. Tem uma grande mentora que tá falando de empreendedorismo de mulheres, que ela participou da minha mentoria, ela falava, Muti, você vai ser meu sócio, você vai dividir o palco comigo. Eu falava, não, agora chegou a sua vez, eu não vou participar de nada, eu sou nos bastidores, você nem vai falar que eu te ajudei, você vai falar que foi você que construiu o seu método e você que fez tudo isso. É isso. Porque chega das pessoas ficarem... Todo mundo é capaz de alcançar o resultado que quer. Basta enfrentar, ter consistência, ter consciência, coragem. Né? Todo mundo tem uma voz que precisa ser colocado para fora. Exato. E eu acredito que é isso. As pessoas têm medo de... porque se eu estiver no palco, as pessoas que estão abaixo não são merecedoras. E pelo contrário, todo mundo tem o seu palco. Então isso é muito importante. Impactar muita gente superficialmente ou poucas pessoas profundamente? Eu já fui muitas pessoas. Hoje eu tô nesse aqui, que é muito mais fácil impactar os líderes, eles disseminarem o conteúdo. Eu sempre falo que é o top voice, né? Quando você pega o top ali, e não de pessoas, mas de pessoas que alcancem mais pessoas, você consegue impactar. Mas como eu não deixo de ajudar também a massa, tá? O Resiliência tá aí. Foi. O Resiliência, gente, sigam. Eu tenho certeza que todos... Entrem no Instagram do Resiliência, todo mundo segue. Todo mundo que eu falo Você não segue, metade da sua família segue. Eu juro, acho que quando eu comecei... quando eu entrei, eu já seguia. E aí, acho que mais de 250 pessoas que eu conheço seguiam o Resiliência. Eu falei, meu Deus do céu, ele é muito famoso. Errar em público ou nunca testar? Errar em público. Pensar sozinho ou trocar para evoluir? Trocar para evoluir. E uma frase que você deixaria, não no seu túmulo, para não ficar mórbido, mas que você gostaria que as pessoas lembrassem de você. Eu sei que você tem 5 livros best-seller e todas as pessoas que você impacta diariamente, não só no Resiliência, mas na sua vida, nas suas palestras, nas suas mentorias. E essas pessoas impactam ainda mais pessoas. Se você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas, qual seria ela? Que seja belo, que seja de verdade e que ajude os outros. Incrível. Tá, essas são um pouco das 3 peneiras de Aristóteles, né? Se vai fazer bem para o outro, passe isso para frente. Se é de verdade, passe isso para frente. E se é bonito, passe isso para frente. Para de fazer coisa que não vai ajudar os outros, para de contar mentira, né? E para de não mostrar o que é belo na vida. Tem muito mais coisas boas na vida do que ruins. A gente foi ensinado a olhar para as coisas ruins. Né? Se tivesse uma planta aqui e ela é bonita, e ela está fazendo o seu trabalho, mas ela não é de verdade, ela é de plástico, você já perde um pouco. Se ela não está fazendo a fotossíntese, ela é carnívora, você já perde um pouquinho. Se ela não é bela, você já também dá... Então que você possa transmitir sempre o belo, o que é verdade e o que vai fazer bem, né? E que você possa ajudar os outros, porque é só ajudando os outros que você vai crescer. Dinheiro, o cara era tão pobre, mas tão pobre que só tinha... Dinheiro. É isso. E muito obrigada. Eu acredito que o podcast de hoje, como os outros, que eu convidei pessoas extremamente selecionadas, que eu podia ter uma aula delas, que acredito que podcast... Eu gosto tanto de podcast por isso, que é uma troca que a gente consegue... se sentir pertencente, se sentir naquele ambiente, se sentir vulnerável, trocar coisas que talvez a gente nunca pensaria. E naquele momento faz toda a diferença para nossa vida. Se você escutou até aqui o podcast, quero muito agradecer. Eu tenho certeza que algum insight que você aplicar vai transformar a sua vida. E não só a sua geração, as gerações de passadas, futuras. Comprem os livros, vamos, eu tenho certeza que você aplicar todos os dias. Eu fazia isso antes de conhecer o livro. Eu fazia 3 coisas que eu era grata na pandemia com meu amigo. E fazia
grande diferença, porque na pandemia a gente não era grata. Eu lembro que eu anotava assim, sou grata por comer macarrão hoje. E a corzinha é o livro, ele é o lilazinho, Minha Exato. Gratidão Diária, que é o da Ametista, que é o mais espiritual. Exato. Né? O livro chama Minha Gratidão Diária. É incrível. Em todas as livrarias e sites do Brasil. Sigam todas as redes sociais. Eu vou deixar aqui tudo linkado. Sigam nossos patrocinadores. Eu quero muito agradecer a participação de vocês também nesse podcast. Pra gente é muito importante você que tá ouvindo. Curte, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de alguém. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer. Estou me sentindo honrada. Amém. E eu tenho certeza que você vai conseguir impactar ainda mais pessoas aqui com a gente. Um beijo, galera. E até o próximo episódio. Beijo. Fiquem com Deus.